brilhaste na escuridão, ressuscitastes a mim, se não há outro como tu. Deus poderoso, Deus que triunfa, Deus do reinado estás sempre, Deus que nos cura, Deus soberano tu és, Deus poderoso, Deus que triunfa, Deus do reinado estás sempre, Deus que nos cura, Deus soberano tu és, e se Deus é por nós, quem nos condenará? E se Deus é por nós, quem nos irá vencer? E se Deus é por nós, quem nos... Amém. Hoje eu queria meditar em 1 Coríntios 2,6. Inicialmente eu falaria só a respeito desse texto, mas depois que eu estava já assim no meio do que eu estava preparando para falar, eu resolvi fazer uma grande introdução e deixar a mensagem que eu estava preparando para pregar hoje para um próximo domingo e fazer uma grande introdução antes de falarmos sobre o texto propriamente dito em todos os seus aspectos. Então eu vou me apegar a dois textos que fazem duas afirmações e vamos então aproveitar e fazer essa grande introdução. E esses dois textos estão em Eclesiastes 1:9 e 1 Coríntios 2:6. O primeiro texto diz: não há nada de novo debaixo do sol. É uma afirmação de Salomão. Ele diz: não há nada novo, é tudo velho, é tudo a mesma coisa, é tudo a repetição da velha vida humana. É óbvio que as coisas tinham mudado muito se Salomão, como nós olhássemos para trás. Salomão não era um nômade como os seus antepassados foram. Ele vivia em palácios, ele era um rei riquíssimo, ele tinha um tesouro enorme, ele tinha um grande reino, ele ganhava guerras, tinha grandes exércitos e carruagens, ele tinha o melhor que a vida podia dar, a arte, ele tinha família, esposas, ele tinha riqueza. Então, ele não estava dizendo que tudo era igual, nesse sentido, houve um avanço tecnológico. O seu exército não lutava com pedaços de pau, ele tinha um grande exército com armaduras, com espadas, com armas. Mas ele diz: não há nada novo debaixo do sol. E 1 Coríntios 2,6 diz: todavia, falamos sabedoria entre os maduros, algumas versões entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se reduz a nada. Então esses dois textos fazem duas afirmações, afirmam duas coisas: não há nada de novo. E a segunda afirmação: a sabedoria do mundo se reduz a nada. Não é que ela não muito eficiente, ela se reduz a nada. Não há nada de novo e a sabedoria do mundo não se reduz a nada. A questão é, nós cremos nisso. Hoje nós, a igreja, pode se levantar e dizer essas duas coisas: não há nada de novo e a sabedoria do mundo se reduz a nada. Nós podemos falar com Salomão e com o apóstolo Paulo. Nós vivemos uma tragédia em nossos dias, e a igreja devia ser um grande feixe de luz. Todos nós que estamos aqui, todos aqueles que dizem terem sido alcançados por Cristo. Sempre que nós viajamos de avião, há a mesma explicação, não é? Eles até dizem que mesmo aqueles que já viajaram muitas vezes deviam prestar atenção na explicação. E uma delas é que, se por acaso houver uma despressurização da cabine, é óbvio, ela vai ficar sem oxigênio, cairão máscaras, não é? Para suprir o oxigênio, até que o avião baixe numa altitude que haja oxigênio suficiente para ser respirado por nós. Então, se houver uma despressurização, vão cair máscara, e eles ensinam a colocar a máscara e dizem: coloque primeiro a sua máscara.
Se houver crianças e pessoas com dificuldades para colocar a máscara de oxigênio, não tente colocar nelas antes de colocar em você. Porque ao tentar ajudar elas sem colocar o oxigênio em você, você vai acabar desmaiando, você não vai poder mais ajudar ela, ela vai desmaiar também, vai ser o caos. Ou seja, você só pode ajudá-la de verdade se você já tiver oxigênio, aí você vai poder ajudar a pessoa. Uma vez o Tomás me perguntou, pai, por que tem que colocar você primeiro para depois me ajudar se houver um problema? Né? A nossa ideia devia ser, ajuda quem está do seu lado primeiro, depois, mas a questão é essa, você vai acabar apagando. Sem oxigênio, você vai acabar não sendo cuidar o suficiente da pessoa que está ao seu lado para ter oxigênio. Você não pode suprir para ele se você acabar desmaiando pela falta daquilo em você. Então, coloque a sua máscara, mesmo que você veja que aquela pessoa está com dificuldade, respire, então ajude ela. A igreja, infelizmente, não colocou sua máscara de oxigênio. Então a igreja está deixando de ser uma fonte de vida para o mundo. Nós não temos nada para fazer neste mundo se não estivermos supridos com a vida que pode afirmar essas duas coisas. Não há nada de novo nesse mundo, nada. Como Salomão, nós olharmos para trás, nós vamos pensar que houve muitos avanços tecnológicos, mas a afirmação continua sendo a mesma, não há nada de novo. O ser humano matava com pedaço de pau, e depois matava com espada, agora mata com rifle, mas é a mesma coisa. Toda a inteligência humana não mudou nada. A moral do homem era uma coisa naquela época, é a mesma hoje e continua a mesma coisa. O ser humano não mudou, aquilo que dirige sua mente, seu coração, suas prioridades, só a tecnologia mudou. E isso não afetou em nada o ser humano em si. Ele continua sempre igual. E a sabedoria do mundo tem sido aplicada a isso todo o tempo. Então, Salomão diz, não há nada de novo, e Paulo diz, a sabedoria do mundo se reduz a nada. Nada. Um vácuo, inútil. E se nós não colocarmos essa máscara que nos enche de vida, que enxerga isso e recebe uma vida que não flui da sabedoria humana, nós não temos nada para fazer neste mundo a não ser morrer junto com todo mundo quando o avião se espedaçar. Todos os sonhos da nossa sociedade são loucura, devaneios, idiotices, porque nós não temos nada de novo e nós sempre acreditamos que vamos ter resultados diferentes. Nós queremos Deus para lidar com as consequências do mal, mas nós não queremos Deus para lidar com as más ações humanas. Nós realmente queríamos que Deus tirasse as consequências do mal da sociedade, da nossa vida, mas nós não queremos que Deus mexa com aquilo que é mal em nós, o pecado que faz todas essas coisas. Nós queremos um Deus para parar o mal que acontece conosco, mas nós não queremos um Deus que pare o mal que flui de nós. Então, todo mundo na terra quer que Deus pare o mal que atinge ele, mas o mal que ele é para o mundo, ele não quer que Deus pare. Então é óbvio que nós não estamos indo para lugar algum, e é óbvio que esse tipo de coisa que nós podemos chamar de sabedoria humana é completamente fútil. Então Paulo diz, ela se reduz a nada, é um vácuo. Você está num mundo sem pressurização, não há oxigênio aqui, nós estamos indo em direção à morte, todos nós estamos indo apagar finalmente na loucura do pecado. A igreja recebe um suprimento de oxigênio que vem de outro lugar, não do ambiente. Agora, nós sem essa máscara, se nós desprezamos ela, nós não temos como ajudar o mundo, nós somos inúteis, eles vão apagar e nós vamos apagar também. Então Paulo diz, todavia falamos sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria deste mundo, que nem dos poderosos deste mundo, que se reduz a nada. Spurgeon dizia, não existe nada de novo em teologia, a não ser o que é falso, só o que é velho é verdadeiro, pois a verdade deve ser velha, a verdade deve ser tão velha quanto Deus, mas nós estamos deslumbrados com o nosso mundo. Por que nós perdemos a capacidade de olhar a vida e enxergar essas duas verdades claras? Não há nada de novo, a sabedoria do homem é nada.
Nós estamos encantados com a capacidade humana, nós pensamos que o céu é o limite, nós achamos que nós podemos organizar a sociedade, a vida, nós achamos que podemos reorganizar seus valores, e a igreja se tornou um eco, um espelho do mundo. Ela acha até que ela vai dar a mão ao mundo e ajudar o mundo a organizar o seu mundo, a sua sociedade sem Deus. Nós somos um eco da sabedoria humana, e não há nada de novo nessa sabedoria. Nós não conseguimos fazer essa declaração com a percepção da verdade dela. Muitas pessoas acham que confiar na capacidade humana, na tecnologia, é algo novo. Olha que coisa espetacular, olha como nós já mudamos, olha como nós andamos de avião. Salomão podia dizer a mesma coisa. Olha meus antepassados vagando no deserto, morando em tendas. Olha, eu tenho palácios, eu tenho exércitos. Mas ele viu o óbvio: nós não fomos a lugar algum. A teologia humanista centrada no homem não é nova, não há nada de novo. O secularismo, o humanismo, o relativismo não é novo, é velho. A teologia que flui da psicologia centrada no homem, podíamos chamar de freudiana hoje, não é nova. A teologia da prosperidade, em que acha que a vida se constitui em bens, ela não é nova, é velha. A teologia da autoestima não é nova. Tudo que flui do humanismo não é novo, é tudo mofado, tudo velho, tudo antigo. Então o profeta Isaías, há milhares de anos atrás, ele pronunciou um ai de Deus, que é sobre a mesma coisa. Isaías 5:21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes na sua própria opinião. Essa era uma denúncia contra a igreja dos dias de Isaías. Ai daqueles que são sábios. Ai é uma declaração de condenação de Deus. Entenda, a Bíblia é um livro extremamente contemporâneo. A ideia de que é um livro antigo para a era atômica, a era das viagens espaciais, da internet, da tecnologia de ponta, é uma grande tolice, porque nós estamos no mesmo lugar, não há nada de novo. Nós não podemos encontrar uma descrição melhor da vida e da sociedade que nos cerca do que aquela que a Bíblia faz. Então essa é a verdade, como está em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol. Você entende a palavra nada aqui? Sabe, ela é um nada em letras maiúsculas. A jactância, o orgulho do mundo, o orgulho da igreja moderna como da igreja da época de Isaías, é simplesmente ridícula. Esse orgulho é ridículo, a ideia de que o homem é capaz, que o homem tem ideias, que o homem pode organizar as coisas. Hoje nós temos uma nova visão, nós pensamos, nós avançamos, nós estamos em outro patamar. A igreja tem uma visão moderna da vida e das coisas, não aquelas coisas antigas, ultrapassadas, de séculos atrás. Não os reformadores e puritanos. Nós usamos marketing, nós usamos a psicologia humanista, nós focamos nas necessidades do homem, usamos nossa sabedoria para atrair as pessoas, nós usamos estratégias eficientes, nós tornamos o evangelho relevante para o mundo, nós vivemos de seminário em seminário, atrás dessas bobagens. Então há um texto na Bíblia, em Atos 17, que é o famoso discurso de Paulo em Atenas, no Areópago. Muitas pessoas, eu já vi as pessoas usando esse texto para dizer que Paulo de alguma maneira foi cultural, mas Paulo é completamente contracultural, não é? Em tudo que ele ensina. E aqui é um momento extremamente contracultural do apóstolo Paulo. Ninguém poderia usar o texto de maneira mais distorcida do que conseguir enxergar isso. Paulo está no canteiro do pensamento ocidental. Ele está no lugar onde há o ápice da sabedoria que nós admiramos. Atenas tinha sido o lar de Sócrates, Platão, Aristóteles, o berço da filosofia. E para qualquer escola que disputa o nosso coração e nossas atenções até hoje, lá foi o berço e o coração da civilização, como nós a conhecemos. E depois de Paulo discutir um pouco sobre ressurreição na sinagoga e no mercado público, Paulo recebeu o convite de ir ao Areópago e se encontrar entre os principais filósofos daquela grande cidade, daquela grande cultura que seria tão admirada por nós hoje. E a Bíblia diz que lá nesse lugar eles não gastavam o tempo em outra coisa a não ser discutir as novidades, algo novo. Eles adoravam algo novo. Salomão diz: não há nada de novo, mas eles só gostavam disso. A Bíblia diz assim em Atos 17:21, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade.
somos nós, sabe? É a nossa sociedade, é lá que Paulo estava, no berço da civilização ocidental. Lucas diz para nós que as duas principais escolas naqueles dias estavam representadas lá, os epicureus e os estoicos. No versículo 18 ele diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Na opinião dos epicureus, sabe, Deus ou deuses não existiam, ou se existiam, eles não tinham nada a ver conosco. Essa era a ideia dos epicureus a respeito de Deus. Se Deus existisse, se existissem deuses, eles estavam convenientemente escondidos lá no céu, sem dar nenhum valor e ter nenhuma relação com os homens. Eles estavam despreocupados com os acontecimentos mundanos, se eles existiam. Ou seja, para os epicureus, a natureza era a regra e o destino do mundo, a nossa biologia, a natureza que nos cercava. Nós tínhamos que aproveitar a vida, porque a vida era isso aqui mesmo. Não havia um plano para a vida. Os deuses, se existiam, não havia nenhum contato de fato entre homens e Deus, e deuses. Então o homem era o Deus de si mesmo, porque o destino tinha a ver só com a matéria, com a natureza à nossa volta, com a nossa biologia, com átomos. No outro extremo estavam os estoicos. Eles acreditavam, ao contrário dos epicureus, que a própria natureza era divina e de que tudo era divino, tudo que era vivo era divino. Você vê como eles estavam em lugares opostos. Um acreditava que não existia Deus, ou se eles existiam, eles não tinham nenhum interesse no homem, não tinha comunhão com os homens, e não tinha interesse na vida dos homens. Os homens viviam sua própria vida, e a natureza, e a nossa biologia, e o acaso dirigia os destinos. Eles eram materialistas. Já os estoicos, eles pensavam que tudo era Deus, tudo tinha uma centelha divina. Imagine então num talk show do Jô Soares, não é? Se essas pessoas estivessem lá num painel discutindo, o que nós teríamos? Os novos ateus, estão em voga hoje, e os adeptos da nova era, num debate. É isso que Paulo tinha, essa era a audiência do apóstolo Paulo. É ali que Paulo estava, e Paulo começou então o seu discurso, em Atos 17, 22 a 23. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, em algumas versões religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. A mesma palavra serve para religioso ou supersticioso, mas Paulo está sendo meio debochado, né? Então a melhor tradução é supersticioso mesmo. Vocês são supersticiosos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo viu seria semelhante, você via no mesmo ambiente um presépio com Jesus nascendo, Maria Judéia, as luzes de Hanukkah, uma bandeira do solstício, do inverno, uma estátua de Buda, Thor, o Deus da tempestade. Ou seja, todas as religiões, era a ideia de que tudo leva a Deus. Não importa, o importante é a sinceridade. O cara ali é o do Buda, outro cara ali é do Cristo, outro cara ali também não é do Cristo nem do Buda, ele está lá meio com os epicureus, ele não acha que os deuses têm nada, mas não importa, o importante é que todos nós estamos buscando algo. Era essa a ideia. Nada pode ser mais contemporâneo do que isso. Nada pode ser mais a nossa sociedade do que isso. Agora, o apóstolo Paulo não pensou o que na cultura dessas pessoas mais aproxima elas de Deus, o que é mais próximo de Deus, o que na sabedoria dessas pessoas, desses grandes filósofos, fez eles ficarem mais próximos de Deus. Paulo não disse: olha, está vendo Apolo? Apolo é um Deus que está mais próximo de Deus. Aqui vocês acertaram mais. Diana dos Efésios, não, Diana, eu acho que, apesar dela falar da força, assim, mas ela está menos. Se vocês quiserem conhecer Deus mesmo, Marte, por exemplo, Paulo não fez isso, sabe? Ele não escolheu um dos ídolos da cultura para
ajustar na direção de Deus. Ele olhou para todos aqueles deuses. Nós vimos o que ele disse lá em 1 Coríntios. A cidade de Corinto, como Atenas, era a grande cidade também, fervilhando dessa mesma cultura, mesmo lugar, basicamente. Mas Paulo diz, aquilo que vocês não conhecem. Paulo diz, olha, é o Deus desconhecido que criou tudo, vocês erraram completamente. Apolo não tem nada a ver. Aquele outro Deus está completamente longe. Nenhuma das ideias que vocês tiveram se aproximaram de Deus. Nada, não há nada visível, não há nada na cultura de vocês, não há nada na sabedoria de vocês que levou vocês 1 centímetro para perto de Deus. O que eu vou dizer não se parece com nada que vocês conhecem. Assim, Paulo diz, Deus é completamente independente do mundo. Essa mensagem de Paulo é um escândalo naqueles dias, é um escândalo até dentro da igreja hoje. Paulo diz, Deus não precisa de homens. Deus criou o mundo inteiro. No versículo 24, 27, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Você pode dizer, os crentes acreditam nisso, mas Paulo continua, nem tampouco Ele é servido por mão de homens. Deus não tem necessidades, ninguém pode dar nada a Deus, Deus nunca deve nada a ninguém. Ninguém pode contemplar a Deus. Deus não é servido por homens como que necessitando de alguma coisa. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, de nada que Ele criou, porque senão antes dele criar Ele teria necessidades, seria incompleto. Ele não precisa de nada, nem tampouco Deus é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo está declarando claramente que Deus é totalmente distinto da ordem criada. Ou seja, ele está falando para os estoicos, vocês estão completamente errados. A ideia de vocês de que tudo é divino, não. Deus é separado de tudo. Deus não precisa de nada. Deus não é servido por mãos humanas. Grande parte do evangelho é o oposto disso aqui. É a ideia de que Deus precisa de alguma coisa, você pode barganhar com Deus, e você pode jogar com as necessidades de Deus, e fazer trocas com Deus. Pouco do evangelho pregado no mundo hoje é essa declaração, Deus não precisa do homem, Deus não tem necessidades, e Deus então não pode ser servido por mãos humanas. Ele dá tudo e não recebe nada. Então, nem você nem ninguém pode jogar com Deus, porque ninguém deu nada a Ele para depois receber. Quando Paulo diz isso tudo, uma bomba na cabeça dos estoicos. Vocês não entenderam nada com essa ideia de que tudo é divino. Não, nada é divino, só Deus é divino. E Ele não precisa de ninguém. E não há jogos com esse Deus. Por outro lado, os epicureus estavam completamente errados, porque esse Deus não são como os epicureus imaginaram. Distante, longe, se existe, porque essa é a ideia dos epicureus. Não existe Deus, ou se os deuses existem, eles não têm nada a ver com a vida é materialista. Sabe, eles representam bem o que os novos ateus representam em nossa sociedade, ou aqueles que não se dizem assim, mas vivem dessa maneira, como o mundo fosse tudo o que existe. Este Deus, Paulo diz, embora distinto, ele livremente se relaciona com o mundo pelo propósito dele, pelo que ele criou. Ele entra como quiser, na hora que ele quiser, ele salva como ele quiser. O mundo foi criado para a sua glória, e ele há de julgar o mundo. Ele não está longe como vocês pensam. Então Paulo diz assim, no 27 e 28, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando, vocês pudessem achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus está perto. O que faz vocês nem tateando poder achar Deus? Não é o fato de Ele estar longe como vocês, epicureus, imaginam. Nós existimos nele, não há nada, nós não temos uma centelha, nós não somos divinos, a natureza não é divina, mas no entanto, tudo existe por Ele, para Ele, e foi criado por Ele, e nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se Deus é nosso Criador, então nós não podemos estar no negócio de adorar qualquer coisa que não seja Deus.
E nós não podemos criar Deus, nós não podemos imaginar Deus. É Deus que nos criou, nós não criamos Deus. Então Paulo diz no versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e à imaginação dos homens. Deus não pode ser esculpido pela nossa imaginação, nem pela imaginação de vocês, nem de ninguém, porque é Deus que nos criou, não é nós que criamos Deus. É o que Paulo diz sobre a relação de Deus com o mundo inteiro. E isso provocou o quê? Um grande debate daqueles homens. Porque eles não chegavam perto, aquela sociedade que se achava tão sábia, estava na mais profunda escuridão. E Paulo, em vez de ir lá fazer um discurso dizendo, oh, como vocês são sábios, eu estou muito impressionado, porque a filosofia de vocês, em que Paulo disse assim, como nós vimos lá, no início Paulo dizer, porque a sabedoria dos poderosos se reduz a nada. E como Salomão disse, não há nada de novo, foi o que Paulo disse para eles. 1 Coríntios 2,6, todavia falamos a sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se reduz a nada. Então Paulo faz a mais terrível declaração para aquelas pessoas, diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o fato de que ele vai julgar o mundo não está mais em questão, porque Jesus ressuscitou. Se alguém crê que Jesus ressuscitou, então eu creio que ele vai julgar o mundo, como ele derramou sua ira sobre o seu filho. Esse é um fato histórico. Agora, pense na declaração do apóstolo Paulo. Pensa como nós estamos distante de fazer o que Paulo fez hoje. E é por isso que o evangelho que flui do humanismo não é evangelho nenhum. E todos nós estamos muito contaminados por tudo isso. Ele estava na audiência mais ilustre dos grandes filósofos de Atenas, os administradores da sabedoria do mundo. E Paulo inclui a idade de ouro da filosofia grega em tempos da ignorância. Imagina você reunir os filósofos em Atenas e dizer assim, olha, vocês estão todos errados, mas Deus não levando em conta o tempo da ignorância de vocês. Ele chamou a idade de ouro da filosofia de tempos da ignorância. É por isso que ele disse, a sabedoria do mundo que se reduz a nada. É porque Salomão disse, olha, não há nada de novo. Então Paulo fala sobre julgamento e sobre arrependimento. Paulo não está mais falando sobre filosofia. Ele não está ali, como as pessoas dizem hoje, num diálogo com os filósofos, dizendo, olha, nós vamos chegar a um acordo. Ele está dizendo, olha, tudo isso foi tempo da ignorância, tudo isso foi nada. Se eu tivesse que apontar alguma coisa que eu encontrei aqui que expressa aquilo que vocês pensam próximo de Deus, é o Deus que vocês não conhecem definitivamente. Os epicureus estão errados, os estoicos estão errados, vocês estão completamente errados. Vocês não erraram por pouco e aquele por muito, vocês estão na escuridão. Se eu pudesse dizer o que é a filosofia que vocês construíram, eu chamaria de tempos da ignorância. É isso, não é nada de cultural, aqui é completamente contracultural. E ele se move então para um fato histórico que aconteceu a 1000 e poucos quilômetros dali. E ele fala sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição final dos mortos. O julgamento de Deus, coisa que nós ficaríamos constrangidos. Porque os epicureus não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que morto fica morto. Morreu, acabou. Isso não era nada relevante para eles era uma loucura, por isso chamaram de paroleiro. Para os epicureus, a realidade se constituía em átomos, portanto ela era material, seriam processos da natureza, é o que ensina nas nossas universidades. Epicureus, não há nada de novo. A ideia de que as nossas ideias da nossa sociedade são novas é uma grande piada, é tudo velho, é aquilo que os homens sempre falaram. O pensamento é simplesmente o acaso desviando os átomos da nossa mente. É só isso, os epicureus acreditavam nisso. Todo o mal e o sofrimento no mundo, eles diziam, os deuses não se importam se eles existem. Agora, se eles existem, eles são maus, porque se eles existem, por que eles não fazem nada para impedir o mal? Então eles
Se não são maus, não tem poder. Vou ver, essa é a minha argumentação hoje. São os epicureus falando as mesmas bobagens. Paulo diz, tempos da ignorância, essa coisa que nós admiramos como grande sabedoria e um diálogo para chegarmos a uma coisa. Paulo diz, ignorância. Os epicureus diziam, olha, se existe Deus, ele não se importa com o mundo. A partir dessas doutrinas, os epicureus desenvolveram um modo particular de discipulado, que o fim principal do homem é maximizar a felicidade, que todo mundo devia buscar a felicidade, porque essa era a única vida que importava, que tínhamos que tirar o máximo de prazer do sexo, do dinheiro, de tudo, mas termos um equilíbrio, porque a maneira com que nós manejássemos isso ia criar mais problemas para a vida do que solução, e como nós só temos essa vida, nós tínhamos que usar da melhor maneira, porque essa é a única vida que nós temos para viver, porque o dinheiro, o prazer, essas coisas precisam ser usadas de tal maneira que nós temos o máximo de felicidade. E essa é a mesma coisa que enche a mente das pessoas nos nossos dias. E se nós pensarmos em Ludwig Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud ou Richard Dawkins, nós teríamos que chamar, sabe, o ateísmo moderno e todas as ideias que surgiram dele de neoepicurismo. Não há nada de novo. São as mesmas pessoas que conversaram com o apóstolo Paulo naquele dia no Areópago. E os estoicos, por outro lado, acreditavam que a natureza era divina e que tudo, Deus e o mundo era Deus, que a vida consistia de matéria passiva e energia ativa, o logos, a razão na matéria, e se você acreditar que você está sofrendo, você vai sofrer, portanto você tem que meditar, pensar através da meditação e encontrar a calma interior, e aí você vai trazer para fora todas essas coisas através de pensamentos positivos, de meditação, toda a mesma porcaria que nós ouvimos hoje. Não é nada de novo. Nenhum desses pensamentos, sabe, estoicos, epicureus. O estoicismo foi reavivado no iluminismo, principalmente por Baruch Spinoza e seus padrões principais de pensamento e de vida. Nós podemos ver isso, por exemplo, no idealismo alemão, Schiller, Hegel, no romantismo, e depois podemos ver em tudo que nós chamamos hoje em dia de nova era, e esses movimentos teosóficos. Não há nada de novo, é tudo velho. Paulo reuniu todas essas pessoas naquele dia, no Areópago, e disse, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância de vocês. Tudo fútil, tudo vazio. Então os epicureus se encaixam mais de perto com o deísmo e o ateísmo. Já o estoicismo é panteísta. E também tinha o platonismo, que estava revivendo também naquele primeiro século. Platão e sua escola tinha uma outra vertente. Embora Deus transcendesse o mundo, na visão de Platão, a divindade, a realidade superior, o mundo superior, perfeito, espiritual, imutável, divino, e o mundo inferior, não tinham contato, na verdade, não é? Ele transcendia e o que criou o mundo não foi nem Deus, assim, porque tudo que é espiritual era grandioso e bom, e o que era material não era. Os platônicos acreditavam que o transcendente não poderia ter criado o mundo material. Então, quem criou o mundo material foi os semideuses, demiurgos. Essas eram as ideias. E nós estamos presos num corpo material, e nós temos que transcender esse corpo material um dia. E, na verdade, deixar a matéria e ser espiritual é a libertação. E a melhor maneira, então, é viver a vida. A melhor vida era dos filósofos que viviam pensando e fixando seu olhar na origem do mundo superior. A vida boa era de um filósofo, e a morte libertava. Nenhuma dessas escolas, na verdade, nenhuma das religiões do Oriente, nem esses pensamentos, tinha um mapa para entender Deus. Paulo disse, tudo isso
é fútil e vazio. Platão não está mais perto, os estoicos, nem os epicureus, estão tudo em tempos da ignorância. Agora, nós não temos coragem de olhar para a nossa sociedade e dizer a mesma coisa, apesar de elas falarem as mesmas coisas. Nós estamos encantados com o mundo, como a igreja dos dias de Isaías. O ai de Deus sobre a sociedade de Isaías, sobre a sociedade de Paulo, está sobre nós. Mas tem faltado em nossos dias pessoas como Paulo no Areópago aquele dia. Paulo não estava preocupado com que aquela civilização que se achava o máximo em sua própria sabedoria, como ela reagiria à ideia de que tudo aquilo fosse chamado de tempos da ignorância. Então Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aquela audiência ilustre, elas estavam perseguindo a felicidade, a virtude, tanto os epicureus quanto os estoicos, como agora. Eles estavam tentando organizar a sociedade, fazer uma sociedade melhor, estavam tentando encontrar o melhor caminho para o progresso pessoal, o progresso social, pelo seu próprio esforço. Eles não entendiam nada sobre o drama da criação, queda e redenção da história, da consumação revelada por Deus em Cristo. Era incompreensível para o pensamento deles. Eles pressupunham uma história completamente diferente, a noção de julgamento, de um Deus que julga, de um Deus santo e puro, que criou tudo para a sua glória. Era um escândalo para a mente deles, e é um escândalo para hoje. E aquilo que Deus já tinha tornado claro através da encarnação do seu Filho, da morte e da ressurreição, como Paulo diz. Os judeus conseguiram compreender melhor esta verdade, mas eles compreenderam a ofensa que era Jesus morrer, dizer que o homem era totalmente mau, que merecia a ira de Deus, e que por isso Deus teve que, para salvar, por graça, quem Ele quis salvar, derramar sua ira sobre o seu Filho, porque para quem Ele não derramar a ira sobre o seu Filho, Ele vai derramar a ira sobre essas pessoas, como Paulo diz. Olha, Deus separou um dia para julgar. Os judeus compreendiam isso por causa da sua história anterior, que os gregos não tinham, os romanos, mas eles viam o tamanho da ofensa que era a cruz. Então eles achavam que a cruz era uma blasfêmia. Como nós não podemos viver e agradar a Deus e comprar nosso passe para o céu, como nós somos totalmente maus, como nós podemos merecer a ira de Deus? Não, isso é uma blasfêmia. No entanto, os gregos que Paulo falou naquele dia, eles não tinham a história judaica para entender essas coisas e achar uma blasfêmia. Eles achavam que na verdade tudo aquilo era uma maluquice. Então Paulo diz assim em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo, uma blasfêmia para o povo judeu, e é uma loucura para os gregos. Então o que aconteceu naquela grande reunião, com aqueles bastiões da sabedoria, que Paulo chamou de tempos da ignorância? A Bíblia diz assim: e quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns debochavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Você vê, aconteceu o que deve acontecer. Paulo pregou o evangelho naquele dia. Ele não foi nada cultural, ele chamou toda a sabedoria, o berço de ouro da sabedoria ocidental, de tempos da ignorância. Ele chamou todo o misticismo oriental de tempos da ignorância. Muitas pessoas começaram a debochar, outras creram. Esse é o chamado eficaz de Deus. Agora, nós não somos assim, porque nós temos uma grande confiança no intelecto humano. Nós temos uma grande confiança no nosso próprio intelecto. Nós não gostamos nem da ideia, a igreja da nossa geração, de se levantar, como Paulo diz assim, toda a base da sabedoria humana é tempo de ignorância, porque a sabedoria dos homens se reduz a nada. O mundo não muda, o mundo está chafurdando no mesmo lugar onde sempre esteve. Então foi isso que Isaías, tão corajosamente como Paulo falou: ai dos homens que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. O homem se colocou no pedestal. É isso que Paulo, Isaías, Jesus
Salomão está dizendo, essa é a essência do humanismo, acreditar nas nossas próprias mentes. Então Deus diz, ai daqueles que são sábios. Paulo diz, tempos da ignorância, quando vocês foram sábios aos seus próprios olhos, quando vocês acharam que entenderam a vida, vocês revelaram a mais profunda ignorância. Paulo então incluiu a idade de ouro da filosofia grega em tempos da ignorância. O mundo e a igreja hoje dizem, olha para a nossa sabedoria, nós não somos maravilhosos, olha as nossas realizações. Nossa sociedade está apodrecida. Olhe para a igreja hoje, a igreja diz, olha nossos métodos, olha a nossa capacidade. A igreja tem sido moldada completamente pelo pensamento da nossa sociedade. Aqueles epicureus achavam que a felicidade era a busca da vida. Qual é a busca da vida hoje? Nossa capacidade de tornar essa coisa velha. A igreja diz que é o evangelho em algo relevante para o mundo. Deus pronunciou através do profeta Isaías um ai sobre a igreja dos dias de Isaías. Ai de vocês que se acharam sábios, que acharam que podiam abandonar a verdade da minha mente. Vocês estão indo em direção à ruína. A cabine está despressurizada e vocês deviam estar aí com aquelas máscaras de oxigênio na cara que eu providenciei, ajudando esses monte de pessoas que estão morrendo para ter oxigênio aí. Mas vocês não, vocês acharam que podiam ter uma grande ideia. Ai de vocês. A igreja naqueles dias estava centrada na sabedoria humana, com os valores do mundo. Elas não podiam ouvir Isaías, não podiam ouvir Jeremias, não podiam ouvir Deus, porque eles tinham grandes ideias a respeito de como servir Deus e de como estar em sincronia com o mundo. E desde o início tem sido assim. Salomão diz, não há nada novo mesmo, é tão velho quanto a humanidade. Tudo isso no Éden. Qual foi a raiz do problema do homem? Vocês serão como Deus. Vocês não precisam ser guiados pela mente de Deus, não. Sabe, porque vocês têm uma mente maravilhosa. Vocês podem conhecer o bem e o mal. Depois vocês vão poder coordenar todas as coisas. Deus quer restringir vocês, restringir a capacidade de vocês, restringir a mente de vocês, mas a mente de vocês é muito grande. Os pensamentos de vocês são maravilhosos. Deus quer impedir as grandes realizações das suas mentes. Se vocês comerem do fruto e não ficarem ouvindo o que Deus diz, vocês vão descobrir a glória do homem. A glória do homem. Deus não é tão grande. O homem é maravilhoso. Deus precisa do homem. Paulo disse, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, porque Ele que dá a vida a todos. Respiração e todas as coisas. Se tão somente o primeiro homem na terra acreditasse nisso, nunca teria cometido a loucura de ficar sem a máscara de tudo que Deus providencia. É a glória do homem. Nós acreditamos na mentira lá no início e continuamos a acreditar nela hoje, em nossas mentes, em nossa capacidade de pensar além de Deus, de sermos mais sábios. Nós achamos que também há muita coisa de loucura naquilo que Deus diz. É ultrapassado. Adão já achava isso. Adão, no berço da vida, achou, essas ideias de Deus estão meio ultrapassadas. Nós podemos pensar por conta própria. Nós somos maravilhosos. Nós somos sábios. Nós sabemos pensar a vida de uma maneira melhor. E nós chamamos isso de moderno. Chamamos de novidade. Nada pode ser tão velho. Sábios aos seus próprios olhos. Isso é velho até o Éden. Quantas mensagens eu escuto pastores dizendo, olha, no meu modo de entender, ele devia parar de falar. É inútil. Foi isso que os estoicos e os epicureus fizeram. No meu modo de entender, Paulo disse, olha, tempos da ignorância. Se reduz a nada. Outro dia eu ouvi, esses dias mesmo, eu vi alguém pregando, dizendo, olha, Cristo é uma pessoa e não doutrinas. Tem uma afirmação mais idiota do que essa. O que a pessoa quer dizer com isso? É o desespero de homens que não têm uma base bíblica naquilo que estão ensinando, que estão em sincronia com o mundo. Eles querem parecer sábios para o mundo, eles não podem se levantar como o apóstolo Paulo e dizer, olha, tudo que vocês pensam é tudo ignorância. Cristo é uma pessoa e não doutrina. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, quer dizer que eles separam Cristo da sua mente. A verdade é a mente de Deus. Como é que você pode se relacionar com uma pessoa sem a sua mente? Cristo é uma pessoa e não doutrina. Era a minha coisa que dizia o seguinte, Josemar é uma pessoa que eu amo, mas não amo a sua mente. Você ama quem?
Tire a minha mente de mim, eu sou o quê? Você não se relaciona com uma pessoa sem mente. Mas por que nós queremos um Cristo sem mente? Porque nós amamos a mente do mundo. E nós sabemos que elas são incompatíveis. Então nós falamos frases sem sentido. Cristo é uma pessoa e não doutrinas. A verdade de Deus é a mente de Deus. Você não pode se relacionar com uma pessoa sem mente. Da mesma maneira que você não pode se relacionar com um tomate. Tire a mente de uma pessoa e ela não é mais aquilo que nós chamamos de pessoa. E não há mais comunhão. Nós queremos um Cristo sem mente, como se uma pessoa sem mente existisse de fato. Como pessoa, que eu pudesse me relacionar. Mas nós despimos, nós criamos um Cristo vegetal, porque aí nós podemos pegar um Cristo sem mente e colocar nele a mente do mundo. Então as pessoas adoram esse tipo de coisa. Cristo é uma pessoa. O que é a conversão? É a mudança da nossa mente, porque se a nossa mente não muda, a pessoa não mudou, porque a pessoa é sua mente. A Bíblia diz que a mente do homem natural é inimizade contra Deus, é a mente. A mente é aquilo que a pessoa é. A verdade é a expressão da mente de Deus. Quando nós amamos a verdade, como Paulo naquele dia, nós não amamos alguma coisa escrita, nós amamos a mente de Deus. Quando nós temos comunhão com alguém, amamos alguém, nós amamos a sua mente, porque o seu corpo expressa aquilo que a sua mente é. Então a ideia de que Cristo é uma pessoa, não doutrinas, é uma declaração fútil, é como se existisse alguém sem mente. Separar Cristo da sua mente é impossível, como separar você da sua mente. Para você ser salvo, Deus tem que mudar a sua mente. Porque se a sua mente não for uma nova mente, você é a velha pessoa ainda, porque a pessoa é aquilo que a sua mente é. Sua mente ou é amiga de Deus ou inimiga de Deus. Quando nós falamos que amamos Deus, uma pessoa, nós amamos a sua mente foi revelada para nós na sua palavra. Portanto, esse papo de que Cristo é uma pessoa, não doutrinas e não textos é ridículo, porque isso é tudo que nós conhecemos de Deus, e sem isso nós não conhecemos a mente de Deus, não conhecemos nada a respeito de Deus. Portanto, falar que Ele é uma pessoa, mas essa pessoa já descobriu que ela não pode estar em sincronia com a mente do mundo e com a mente de Deus. Então ele cria um Deus e fala que Ele é uma pessoa sem mente. Então eu estou pregando hoje, meu corpo está aqui, minha língua, meu cérebro, mas ele está expressando o que está na minha mente. Você não pode dizer, uma pessoa, eu que a mente dele, não, é a minha mente. O homem sempre achou que seus pensamentos eram mais altos que os de Deus. Esse é o problema entre o homem e a mente de Deus. Esse sempre foi o problema do ímpio. Esse sempre foi o problema da igreja. Esse sempre foi o problema de Israel, da igreja hoje. Agora, há alguma diferença entre o mundo antigo e o nosso? Nem um pouco. Olhe para Paulo olhando para outra grande cidade, outro bastião da civilização, que era Roma. E ele diz, pois tendo conhecido Deus, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos raciocínios. É nada a mente deles. E seu coração insensato ficou em trevas. É o que ele tinha dito da Grécia, é o que ele tinha dito dos epicureus, dos estoicos, dos que seguiam a escola de Platão. É o que ele diz dessa grande cidade de Roma que vivia sobre a mesma cultura. E seu coração insensato ficou em trevas, jactando-se que tinham sabedoria, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus invisível por imagem do homem corruptível. Por isso Deus entregou eles a paixões destrutivas. Por isso o sexo se tornou essa aberração na vida deles. Um Deus que controla eles, que manipula eles. Por isso o dinheiro controla eles. Por isso a sociedade, Paulo está dizendo dos romanos, de Roma, daquele grande império, é nada a não ser um amontoado de pecados. Como é que eles podem viver em paz? Deus os entregou. Do céu se manifesta a ira de Deus. Mas nós não podemos dizer o que Paulo está dizendo de Atenas, nem de Roma. Nós devíamos tremer só de imaginar que alguém está dizendo, olha, eu encontrei uma maneira nova, a minha mente humana, a sabedoria humana encontrou uma maneira nova de tornar o evangelho mais dialogal, salvar vidas, vencer a ignorância. Sabedoria humana para salvar alguém de quê?
tirar alguém do império das trevas, da morte, mudar a sociedade. Olhe para a sociedade é um retrato da mente humana. A glória da sabedoria humana é a nossa tragédia, e é tão velha quanto Éden. Um homem não pode criar nada com a sua sabedoria, não pode criar uma mosca do nada, não pode criar um mísero mosquito. Ele pode criar um novo homem, uma nova mente. Não, ele é capturado pela paixão, pela mente humana. Ele sequer quer salvar o homem da sua própria mente. É patético. Nós nos tornamos patéticos. Nós não temos nada para dar ao mundo. Não como Paulo, não como Isaías. Nós nos tornamos um eco daquilo que o mundo é. Nós nos tornamos como uma criancinha, achando que vamos mudar a sociedade com a nossa sabedoria, num diálogo com a sociedade, tentando encontrar coisas muito relevantes no pensamento do mundo, quando na verdade nós devíamos ter a autoridade de olhar para a realidade do homem, da sua história e dizer: olha, a sabedoria do homem é um grande nada. Nós somos como uma criança que tem um baldinho de lama no quintal, dizendo que vai criar um universo. É isso. Paulo diz: se perderam em vãos raciocínios, e seu coração insensato ficou em trevas, jactando-se, se orgulhando de possuir sabedoria, tornaram-se tolos, loucos. Que declaração! Que declaração precisa, tão contracultural quanto foi a declaração que ele fez em Atenas, está fazendo em Roma. Mas a igreja hoje não ousa fazer isso, ela teme. Nós diríamos assim: dizendo-se sábios, tornaram-se nossos professores. Dizendo-se sábios, nos encantaram. O que há de novo no evangelho que ama a mente do homem, que não seja tão velho quanto o diabo é? O que há de novo se não usar cobiças humanas para atrair o homem a cobiçar más coisas? Desde quando alimentar concupiscência liberta o homem das concupiscências do engano do seu coração? O que há de novo na sociedade hoje? O que há de novo no evangelho que se tornou relevante? O que há de novo no amor ao dinheiro? O que há de novo em achar que o dinheiro vai salvar o mundo? A não ser fazer do dinheiro que ele sempre foi um Deus para o homem. O que há de novo em buscar e viver para buscar o prazer? Não é aquilo que aqueles filósofos que estavam conversando com Paulo faziam. Não é o que a sociedade de Isaías fazia, não é a mesma coisa. O que há de novo na busca pela cura em detrimento da verdade? O homem sempre não procurou a cura em detrimento da verdade. Ele não sempre quis que Cristo curasse ele, mas não queria a mente de Cristo. Não tinha esse papo vazio de que Cristo é uma pessoa e não verdades, como se ele pudesse ser destituído de mente e ser ainda uma pessoa. O que há de novo em nós buscarmos entretenimento para enchermos nossa vida? Não é a vida da sociedade de Paulo, com seus teatros, com seus coliseus, com seus esportes, com as suas Olimpíadas. Não é a mesma vida, a mesma coisa. O que há de novo no culto ao entretenimento, no culto ao sexo? Aquela sociedade não vivia em torno do sexo, não havia templos para o sexo, não havia bacanais. O sexo não era tudo para a sociedade romana. Para os gregos, o que há de novo nisso? O que há de novo senão a expressão da loucura humana? Agora, o que nós estamos fazendo nesse mundo despressurizado, de ar que gera vida eterna? Nós não colocamos nossas máscaras, como Paulo, como Isaías. Nós não podemos ajudar ninguém, enquanto essas coisas forem para nós o que são para o mundo. Enquanto nós não podemos olhar para o mundo como Isaías e dizer: ai do homem que é sábio da sua própria mente. Ou então quando nós não podemos dizer como o apóstolo Paulo: tempos da ignorância. Ou então não podemos dizer como Salomão: não há nada novo, vocês são todos iguais. O Império Romano se achava, sofisticado perto, da época de Noé. Tanto quanto nós nos achamos sofisticados hoje, pensando em algumas épocas atrás. Mas na verdade não havia nada de novo, existiam as mesmas coisas, não havia nada de novo. O amor ao dinheiro, a busca pelo prazer, a busca pela cura sem interesse pela verdade, a busca pelo entretenimento. O que há de novo em nós nos maravilharmos com a mente humana? O homem sempre se maravilhou com a sua mente. O que há de novo em desprezar a mente de Deus?
Desde que o diabo existe, a mente de Deus tem sido desprezada por criaturas tolas. O que há de novo em colocar o homem no centro e Deus como servo do homem, como se Deus pudesse, se precisasse de alguma coisa, precisasse negociar com os homens. O que há de novo nisso? O que há de novo no evangelho que tem sido pregado? O que há de novo nas pessoas lá na sociedade achar que elas podem chutar Deus do mundo, mas quererem viver em paz neste mundo, quererem Deus para tirar as consequências do pecado, enquanto todos nós nos divertimos com ele. Como a igreja pode achar de fato que ela pode, com essa mesma mente, construir um mundo em paz? Epífio, a ideia de que Deus existe para servir ao homem é tão velha quanto o homem. Por isso que Paulo disse aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Ele não é serviçal dos homens. Porque ele não é servido pelos homens, ele nunca está num jogo de barganha com os homens, como se ele necessitasse de alguma coisa, pois ele é quem dá a vida a todos, e a respiração, e todas as coisas. O que há de novo nessas coisas, queridos? É tudo velho. O pensamento contemporâneo que você acha grandioso, a ponto da igreja abandonar o evangelho, abraçar essas coisas, sabe, que flui da psicologia humanista. Não há nada de novo nisso, é tudo velho, mofado. O que é de novo nós não acreditarmos na palavra de Deus e acrescentarmos ela às nossas mentes, às nossas ideias, para torná-la relevante? Não foi o que Adão fez? A palavra de Deus é insuficiente. Só o que ele disse, sinceramente, não cria uma vida boa aqui, não. O que há de novo em querer servir a Deus em nossos próprios termos? Isso é tão velho quanto os homens. O que há de novo em querer ser salvo sem ser santo? Não há nada de novo nisso. O homem sempre quis ser salvo, vivendo em pecado, amando o pecado. O que há de novo em criar deuses imaginários e adorar eles como se eles fossem deuses de verdade? Olhe para o mundo, olhe para a igreja que expressa o mundo. O que há de novo nisso? O que é diferente da sociedade que Isaías viveu, que Paulo viveu? Sequer existem heresias novas. Não há. Todas as heresias são requentadas, sabe? Um novo ateísmo, é um neoepicurismo. Não há nada de novo, é tudo requentado. Todas as heresias dentro da igreja são velhas e requentadas. Cobiça. O que há de novo nisso? O que há de novo no sexo sendo Deus da vida? O sexo como um Deus definindo a moralidade, o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. O que há de novo nisso? Não é assim? Não é assim que os homens sempre viveram? Essa era a sociedade de Paulo. Paulo não falou: vamos num diálogo relevante, pegando as grandes ideias que vocês têm sobre todas essas coisas, e nós também chegarmos a como construir uma sociedade nesses tempos da ignorância. E eu vou declarar para vocês: Deus determinou um dia que vai julgar o mundo, e Ele já deu certeza disso, quando ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Esse é o Evangelho. Mas os homens do Império Romano, como hoje, pensavam: está tudo bem, nós somos ricos e poderosos, vamos construir uma sociedade estável. Nós usamos nossa cabeça, nós usamos a estratégia certa, que cara inteligente nós somos, nós criamos um império. Não é assim que a igreja pensa hoje, como um mundo. Nossas estratégias vão dar certo, nós vamos mudar o mundo, a sociedade. E quando todos os homens tiverem bastante dinheiro no bolso, o mundo será melhor. Que moderno, que contemporâneo, que sabedoria, que inteligência, como isso nos empolga. Deus diz: tolos. Esta noite pedirão a sua alma. Vocês não entendem que não é a quantidade de dinheiro que o mundo tem que está fazendo um problema no meio de vocês? Aquele homem pensou: como eu sou inteligente, eu tenho um monte de tesouro, eu sou um grande administrador, eu sou um sucesso. A Bíblia sempre pronuncia o que Isaías pronunciou: um ai sobre tudo isso. Ai. E por que isso? Porque tudo isso é uma mentira. Era uma mentira para os nossos pais no Éden, era uma mentira nos dias de Isaías, era uma mentira nos dias de Cristo, era uma mentira nos dias de Paulo, é uma mentira hoje. Deus diz que os que são sábios aos seus próprios olhos estão condenados, porque Deus diz ao contrário, que só a mente dele importa. Ao contrário dessa ideia de que Jesus é uma pessoa e não tem mente, como se a palavra de Deus, que é a mente de Deus, não tivesse importância nenhuma.
Somente de Deus importa. Será que nós entendemos? Deus não diz, olha, vocês vão perder algumas coisas boas. Ele não diz isso, condenados. Mas nós temos medo de falar isso, porque isso parece muito antigo. Mas isso parecia antigo no dia de Paulo também. Os estoicos, naquele dia, os epicureus, debocharam dele. Não é porque nossa sociedade é moderna, é contemporânea, sábia. Isso sempre foi assim, é velho. O que os filósofos de Atenas fizeram? Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram ele falar da ressurreição dos mortos, debochavam dele. É isso. As pessoas não debocham disso hoje porque eles são modernos, contemporâneos, inteligentes. O mundo sempre foi assim. O mundo sempre debochou da mente de Deus. E nós esvaziamos Deus da sua mente porque nós amamos a mente do mundo. Então nós não temos nada para fazer neste mundo. Nós estamos na cabine, sem pressurização, estamos sem máscara, estamos morrendo. Nossos valores do homem sempre foi corrompido. Nós estamos ganhando o mundo. O mundo inteiro está sendo abalado pelas novas estratégias da igreja. Nós vamos ganhar o mundo inteiro, vamos conquistar. Que coisa velha, que coisa mofada. Nossa sabedoria já foi julgada por Deus há muito tempo atrás. É ridículo falarmos sobre algo que já foi condenado. Nossa ideia de ganhar, de construir um mundo maravilhoso, de construir a nossa sociedade, já foi condenada por Deus há muito tempo atrás. Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Dinheiro, poder, os sinais de status, e perder a sua alma. Olha a sociedade degradante que nós vivemos. Olha a vergonha que o evangelho humanista é. E os homens ainda se gabam da sua sabedoria. Mesmo aquelas pessoas que você vê toda hora combatendo heresias, desse misticismo que vem do evangelho, essas pessoas sem escrúpulos, a maior parte dessas pessoas que combatem esses erros, elas querem parecer inteligentes para o mundo, irrelevantes. Então elas têm que combater a teologia da prosperidade, mas têm medo de falar sobre a ira de Deus, sobre o pecado, porque o mundo não vai aceitar. Elas não podem fazer o que Paulo fez. Elas estão tão abraçadas na sabedoria do mundo quanto aqueles outros loucos. Olha a sua volta. Parece que a nossa sociedade descobriu a felicidade da família, da alma. Você vê a alma humana mais saudável, você vê as pessoas mais equilibradas. Eles eram ignorantes. Nós temos a psicologia há mais de 100 anos. Olhe para o mundo, olhe para os jovens, olhem para os filhos. São pessoas mais equilibradas, têm relações mais equilibradas, pais, filhos, cônjuges, marido, mulher, família, amigos. Os pecados estão sendo vencidos. A psicologia nem acredita em pecado, né? Agora, qual pecado a nossa sociedade não promove? O nosso governo gasta milhões para promover toda espécie de pecados, para legalizar toda espécie de pecados, para punir qualquer coisa que fale contra qualquer pecado. Nossa sociedade ama o pecado, nosso dinheiro patrocina o pecado, nosso governo ama o pecado, nosso governo legisla sobre o pecado. Esse é o mundo. Paulo disse: a sabedoria dos homens é nada, a psicologia humana é nada. O homem está nas trevas, está numa cabine sem pressurização, está morrendo. Toda a sociedade, todo homem cultuando a sua mente. E o que nós estamos fazendo? Estamos sem a nossa máscara, achando tudo maravilhoso. Queremos entrar em sincronia com o mundo. Temos medo de falar sobre o julgamento de Deus sobre tudo isso. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, mas olhe para as ruas declaram a pecaminosidade humana. E nós achamos que sem lidar com o pecado, as ruas vão ficar melhores. Porque nós acreditamos no humanismo secular. E nós acreditamos que nós só somos um agente a mais no meio do humanismo secular, uma ONG a mais tentando fazer esse mundo funcionar. Nós queremos um Deus, como eu disse, para lidar com as consequências do mal, mas não um Deus para lidar com as ações mais do ser humano. Nós legislamos a favor de todas as ações mais do ser humano. Nós falamos que o ser humano é bom em sua essência. Nós queremos um Deus para
parar o mal que alguém faz contra nós, mas não para parar o mal que nós fazemos. Então, semanalmente é lançado mais coisas a respeito de tudo isso. Nosso tempo acabou. Agora, onde está a sabedoria de fazer homens inconversos seguirem um evangelho falso e terminar todo mundo no inferno? A única sabedoria não é do apóstolo Paulo no Areópago, ou de Isaías para a sua geração, ou declarar como Salomão: não existe nada novo debaixo do sol. É a mesma velha loucura, todo mundo indo para o mesmo lugar. A psicologia secular se baseia tão somente em pressupostos ateístas e fundamentos evolucionistas, mas ela dirige a maior parte das nossas opiniões sobre família, sobre criar filhos, sobre tudo. Como a igreja pode ter se deixado envolver por tudo isso? A santificação espiritual, que todos nós achamos insuficiente, patético, sem a ajuda da sabedoria humana, é o único caminho da integridade e saúde da alma. Você pode dizer que conhece inúmeras pessoas na igreja que não têm saúde? Lógico que não. É óbvio. À medida que nós usamos o mesmo remédio que o mundo, nós temos o mesmo resultado pífio que o mundo tem. Os casamentos são tão ruins quanto o do mundo. A criação dos filhos tão ruins quanto a deles. Porque a visão do mundo é igual a deles, os remédios usados são iguais ao do mundo, então os resultados são tão pífios quanto deles. O que guia deles é o Deus do sexo. Se o Deus do sexo nos guia, nós estamos indo para o mesmo lugar. Então é óbvio que não, mas não é a palavra de Deus que tem falhado conosco, ou com as pessoas. Elas têm falhado com a palavra de Deus porque elas não acham a palavra de Deus suficiente. Elas amam a sabedoria do homem, e sempre que nós fazemos isso, ou sempre que nós queremos juntar, nós não podemos misturar barro com ouro. A Bíblia não diz: ai daqueles que confiam na sabedoria do homem. Paulo diz: tempos da ignorância. Você não pode juntar tempos da ignorância com a sabedoria de Deus. Barro e ouro não tem liga. Não há um produto do diálogo da sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. Não existe. Uma das últimas prioridades hoje na igreja é crescer na graça e no conhecimento de Deus. A busca pela felicidade é a prioridade das pessoas. É a mesma dos epicureus naquele dia. Então, enfim, o que nos governa é a sabedoria do homem. Nós estamos sem máscaras. O mundo está despressurizado. Nós estamos morrendo. Agora, qual foi a única pessoa que viveu nesse mundo e que sofreu mais do que todos nós e reagiu de forma perfeita e santa a todos os traumas e provações da vida? Jesus. Ele foi maltratado, ele foi odiado, ele foi traído, ele foi abandonado. Ele ficou cheio de traumas. Ele ficou tratando-se durante anos com algum psicoterapeuta. Ele teve que ler alguns livros. Não, ele reagiu perfeitamente a todas essas coisas, ao abandono, ao sofrimento, à violência. Esses foram os mais severos sofrimentos que alguém no mundo já sofreu. É a única pessoa que sofreu injustamente tudo na vida, porque nunca cometeu nenhum erro, nunca jamais pecou. Agora, ele reagiu perfeitamente a todas essas coisas. Então, qual é a vitória sobre todas essas coisas? É o resultado de nós sermos como Cristo. Ele sofreu tudo e reagiu tudo de maneira que Deus foi glorificado, sem traumas, sem problemas, sem fim. Então, qual é a cura para nós que estamos no mundo que faz todas essas coisas que nos atingem? É ser como Cristo. Mas nós achamos isso é suficiente. Quem sofreu mais que o apóstolo Paulo? Ele disse: de cidade em cidade eu apanho, eu sou o lixo do mundo. Você ia pensar: pô, esse cara está completamente traumatizado, agora a vida dele virou um lixo. Mas Paulo não viveu uma vida cheia de problemas, enfim, precisando das ideias, da sabedoria humana para saber lidar com a alma, porque ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu sou mais que vencedor em todas essas coisas. Paulo não bebia da sabedoria do mundo, mas ele não ficou como o mundo que fala sobre a alma e olha a tragédia que é a nossa sociedade. Jesus sofreu todas essas coisas e reagiu da maneira, a maneira de nós vivermos termos uma alma sã é cada vez mais nos parecermos com Cristo. Mas mesmo para a igreja hoje isso parece muito, muito insuficiente. Não nos parece sábio, porque não tem nada da sabedoria humana aí. Paulo sofreu mais do que todos nós. É um homem que chegou inteiro no fim da vida.
É um homem que encarou a morte sem os problemas psicológicos, encarou o desprezo, encarou a pobreza, encarou a fome, encarou o chicote, encarou a humilhação. Quanto bullying Paulo sofreu na vida, aqui mesmo nesse texto. Quem é esse paroleiro? Quem é esse cara que está falando essas bobagens, esse ignorante? Paulo não foi para casa, eu estou arrasado, minha autoestima está lá, e o pessoal acha que eu sou burro. Paulo estava pronto, porque ele se parecia com Cristo, e como Cristo reagiu a todas essas coisas de uma maneira que Deus foi exaltado, e ele mostrou o que é ser um ser humano pleno. Paulo diz: essa é a única maneira, ser como Cristo, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque para mim o viver é que nós acreditamos, não acreditamos mais nisso. Então nós temos o mesmo resultado pífio do mundo. Nós bebemos da mesma fonte, acreditamos no mesmo remédio. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer através da sua palavra, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que vamos ficar relevantes se nós misturarmos a sabedoria do mundo com algumas coisas e fizermos uma grande sopa. O mundo nunca soube, e hoje nem a igreja, qual é a causa do problema humano. Então nós vamos aprovar algumas leis, vamos fazer algumas passeatas no mundo, vamos atrair os jovens através da música. Quão velho tudo isso é, quão mofado. Isso tudo é sabedoria humana, e isso em nada muda o homem. Chamamos de sabedoria só aos nossos próprios olhos. Por isso a Bíblia diz, através de Isaías: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Então nós profetizamos que esse século vai ser maravilhoso. Todo século nós profetizamos isso. A igreja entrou na dança, mas o fato é que a igreja da nossa geração está cheirando mal, tão mal quanto o mundo. Deus então contempla o homem e pronuncia um ai. O humanismo não é só um erro, é uma mentira. Ele nos conduz e eleva o nosso orgulho e faz nós pensarmos que somos maior do que a mente de Deus. Ele faz um estrago, ele tem causado um estrago, porque o humanismo sempre disse para nós: sereis como deuses. Então Paulo diz: todavia falamos a sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se reduz a nada. Em nosso orgulho, nós desprezamos a palavra de Deus, nós achamos ela insuficiente. Aqueles que acham que ela tem algum valor, mas acham que ela não tem um valor sozinha. Ela não pode tratar com os dramas sofisticados da alma. Nós achamos. Então nós mostramos desprezo por tudo que veio antes, e achamos que somos originais, mas só estamos repetindo o mesmo erro do primeiro homem. Algo poderia ser mais velho do que Adão. Deus nos julgará em nossa colossal vaidade de ainda acreditarmos em nossas mentes. Nós abandonamos a palavra e criamos cisternas rotas, como no Éden, como a geração de Isaías, como a geração de Cristo, como a geração de Paulo. É horrível, Deus odeia todas essas coisas. Nós achamos relevante quando Deus diz ai, Ele pronuncia um julgamento. Foi assim no Éden, foi assim quando Satanás caiu. A mente de uma criatura achou mais espetacular do que a do Criador. Adão achou que se ele pudesse contribuir com a sua sabedoria, a vida no Éden seria mais relevante, mais interessante e melhor do que a vida que Deus criou. Então nós temos o caos que nós temos hoje. Nós temos os cemitérios, nós temos tudo que temos à nossa volta, numa sociedade completamente imoral, decadente, e nós queremos redimir essa sociedade, redimir o pecado dela. Ela está numa cabine sem pressurização, está indo em direção à morte. A teologia da autoestima, tão sintonizada, a mente de Freud, por exemplo. Nós estamos indo de mal a pior, nossas famílias estão indo de mal a pior, e essa é a realidade. Paulo diz: enganando e sendo enganados, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. A rebelião contra Deus é a essência da sabedoria humana. O homem, com seu pobre intelecto, sempre se achou mais sábio que Deus. Então nós não podemos nos levantar com o apóstolo Paulo, como em Romanos. Ele declarou lá no início de Romanos: a sabedoria de vocês levou vocês à mais profunda tolice, dizendo-se sábios, vocês se tornaram loucos. Então Paulo pode cantar assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos.
porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o conselheiro de Deus, ou quem primeiro deu a Ele para depois receber, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vocês pensam, nós podemos cantar isso? Não podemos, porque Paulo está fazendo um hino à mente de Deus, dizendo, ó profundidade, quão sábio Ele é. Você não pode amar a mente do mundo e essa mente. Você só pode dizer o que Paulo está dizendo aqui, ó, a profundidade das riquezas. Se você puder dizer assim, a sabedoria do mundo, nem dos poderosos deste mundo que se reduz a nada, ou chamar o berço da filosofia e da sabedoria ocidental de tempos da ignorância. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nunca houve uma forma de humanismo na terra que não tivesse levado ao homem ao declínio moral, porque a Bíblia, Deus pronuncia um ai, Deus os entregou a paixões infames para desonrarem seus corpos. Olhe para a nossa sociedade, declarando-se sábios, se tornaram loucos. Olha para o nosso governo, olha o empenho, o dinheiro que é gasto para aprovar toda espécie de coisas que contrariam tudo aquilo que mesmo o bom senso diria para nós que vai destruir o ser humano. Por isso a Bíblia diz, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela lascívia do seu próprio coração, para desonrarem. Eles mudaram a verdade a si mesmos, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A igreja devia estar focada em Deus e não na mente do mundo. A igreja devia estar chocada, mas a igreja tirou sua máscara. Ela acha a mente do mundo muito irrelevante. Mudaram a verdade de Deus em mentira, fazendo o quê? Adorando e servindo o homem e a criatura no lugar do Criador. A igreja não está a serviço do mundo, nem do homem. Ninguém devia estar. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. O homem no centro de tudo não é relevante, não é sábio, seus desejos insaciáveis controlando tudo. Não há nada de moderno nisso. Olhe para o mundo, olhe para a igreja, olhe para todas as coisas. Tudo isso, se eu pudesse usar a palavra de um cantor da música popular brasileira, né, Cazuza, é um museu de grandes novidades. E até as próprias ideias do Cazuza eram exatamente um museu de grandes novidades. De fato, a criatura sendo exaltada no lugar do Criador é tão velho quanto o diabo. Não há nada de novo, não há nada de relevante. Então Paulo diz, e é isso que nós vamos ver no próximo sermão, essa foi a introdução. Todavia, nós falamos a sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, porque ela se reduz a nada. Se nós não podemos falar como Salomão, não há nada novo debaixo do sol, ou não podemos falar aqui com o apóstolo Paulo, a sabedoria deste mundo e dos poderosos que se reduz a nada, nós não temos mais nada para dizer para o mundo. Estamos na cabine despressurizada e estamos morrendo. Não há nada novo, é tudo velho e mofado. Não há evangelho. Todos nós estamos sem oxigênio, indo para a morte, brincando de ser relevantes para um mundo que está morrendo debaixo da condenação de Deus. Deus tem a misericórdia de nós e tem a misericórdia do mundo, que só pode ouvir a verdade através da igreja, mas não de uma igreja que ama a mente do mundo e constrói um Cristo sem mente, para poder continuar abraçado à sabedoria humana, à sabedoria da criatura, tão velha quanto o diabo, que acha que pode de fato ser relevante, quando Deus declarou a sua condenação e a tolice de que todas essas coisas sempre nos levam ao mesmo lugar de destruição. Estamos no mesmo ponto. A tragédia é que a igreja não está onde Paulo estava, nem onde Isaías estava. Nós temos os resultados pífios, porque temos a mesma mente que o mundo à nossa volta. Vamos ficar de pé. Brilhaste na escuridão, ressuscitaste a mim, sem não